Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito importante, onde ele nos fala sobre o fator comum em evidência. Antes de começarmos aqui e eu te mostrar todos esses exemplos, deixa eu te explicar uma coisa bem interessante, tá? O fator comum em evidência é um tipo de fatoração. Agora, o que é a fatoração? A fatoração é a ferramenta que transforma uma expressão algébrica numa multiplicação de pelo menos dois fatores. Então, gente, o objetivo da fatoração realmente é pegar uma expressão qualquer, tá, algébrica, e transformá-la sempre numa multiplicação. Sendo que essa multiplicação ela pode ser formada por 2, 3 ou mais fatores, dependendo da regra que a gente vai utilizar. Falando em regra, uma delas é justamente o fator comum em evidência. Pelo português mais claro, fator comum em evidência, esse comum vem do seguinte, que esse fator, esse elemento que vai multiplicar os outros, ele tem que pertencer obrigatoriamente a cada um dos elementos que formam essa expressão algébrica. Além do mais, se está em evidência, justamente é por esse motivo, porque ele tem que ser presente em todos os elementos. Agora, pessoal, atenção para o seguinte também, tá? Quando a gente fala em fator comum em evidência, esse fator ele pode ser um número, pode ser uma letra ou pode ser ainda números que de repente sejam divisíveis por cada um desses elementos que formam a tua expressão. Deixa eu te mostrar tudo aqui na prática que eu estou te falando. No primeiro exemplo tem a seguinte expressão algébrica. Kx mais ky é igual a k que multiplica x mais y. Bem, é fácil verificarmos aqui que a letra k é a letra que se repete nos dois elementos. Sendo essa letra que se repete, então, neste exemplo, essa letra K é o fator comum. E quando você identifica esse fator comum, pessoal, esse valor, esse elemento, é o que ficará fora dos parênteses. Aí tu me perguntas, mas por que eu tenho que ter esse parênteses? Porque justamente esse fator comum da tua expressão inicial é o fator que a gente vai tirar dela. Então, repare que aqui eu tenho Kx. Como a letra K é o fator comum, desse Kx, se eu tirar o K, fica só o X. Automaticamente, então, essa letra X é o valor, é o elemento que virá dentro dos parênteses. Em seguida, como aqui é uma adição, aqui dentro continua sendo uma adição, tá bom? E agora, olha lá, desse elemento KY, se eu tirar o K, a letra K, sobra somente o Y. Sendo assim, então, o y ficará dentro dos parênteses. Isso quer dizer o seguinte, que a adição de dois monômios que eu tinha aqui inicialmente, ela se transformou numa multiplicação de dois fatores. E como eu te falei no início da aula, a fatoração justamente faz isso. Ela transforma uma expressão que é formada por um número qualquer de elementos, sendo que esses elementos são separados pelos sinais de adição ou subtração. Bacana? E essa expressão ela é automaticamente transformada numa multiplicação de pelo menos dois fatores. Perfeito, pessoal? No nosso próximo exemplo, reparem que eu tenho três elementos agora. Independente da quantidade de elementos, nós conseguimos achar o fator comum em evidência. Nesse exemplo, reparem, o nosso fator comum é o x. Por que é o x? Porque o x é o elemento que se repete nesses três monômios que compõem essa expressão algébrica. Sendo então o x o fator comum, esse x ficará fora dos parênteses, multiplicando os outros elementos. Quais elementos serão esses? Bem, do ax, se eu tirar o x, sobra somente o a. Depois, mais, então aqui mais também, perfeito? Do bx, se eu tirar o x, só sobra o b. Por isso que aqui vem o b. Como aqui é uma subtração, aqui também coloco a subtração, não se esqueçam disso, tá? Os sinais nunca serão alterados. Devido aqui ser cx e o fator comum é x, eu esqueço o x, sobra somente o c. Portanto, transformando essa expressão algébrica numa multiplicação de dois fatores, utilizando a fatoração do fator comum em evidência, nós temos então x que multiplica a mais b menos c entre parênteses. Perfeito? Nosso terceiro exemplo aqui, reparem. Eu tenho x ao quadrado mais 3x, ok? E aí o fator comum é o x.
Só que, por que nesse exemplo especificamente, eu tenho um x fora e um x dentro dos parênteses? Deixa eu te mostrar por que isso, atenção. Eu vou repetir aqui, eu vou reescrever, na verdade, essa expressão de uma outra maneira. Qual maneira? Se eu tenho aqui x ao quadrado, devido ao fato de o expoente ser igual a 2, essa base eu posso escrevê-la e devo, na verdade, escrevê-la duas vezes. Então, x ao quadrado vem de x vezes x. Perfeito? E aí, pessoal, olha lá, mais 3x eu só vou repetir. Como aqui nesse caso a gente identificou que o nosso fator comum é o x, tá? Então, esse x é o valor que virá fora dos parênteses. E aí o que acontece? Esse fator comum eu esqueço de cada elemento da nossa expressão algébrica inicial. Sendo assim, olha lá, eu tiro esse x e tiro esse x. O que vai me sobrar? Vai me sobrar x mais 3. Agora, algo bem importante também a te mostrar aqui, para que você associe de repente, é o seguinte. Esse ato de tirar elementos ou cancelar elementos da expressão inicial, na verdade, ele vem da divisão de monômios. Como assim? Depois que você identifica o fator comum, você vai pegar cada elemento da tua expressão inicial e dividir por esse fator comum. Sendo assim, reparem, x ao quadrado dividido por x me dá como resultado x. 3x dividido por x me dá como resultado igual a 3. Por isso, então, que a fatoração por fator comum em evidência dessa expressão algébrica me resulta x que multiplica x mais 3. Perfeito? No nosso próximo exemplo, reparem, eu tenho 2AB menos 3ABC. Até então, pessoal, nesses três primeiros exemplos, eu estou te mostrando que o fator comum em evidência é somente uma letrinha. Mas, dependendo da expressão algébrica que você tenha e que você queira fatorá-la, você consegue perceber que, de repente, o nosso fator comum pode ser formado por duas letras. Tá legal? Até porque, reparem que AB são os elementos que se repetem em cada monômio que compõe essa expressão algébrica. Sendo assim, vamos lá. O AB, sendo o fator comum, ficará fora dos parênteses. Em seguida, de 2AB, se eu tiro o AB, só sobra o 2. Por isso que o 2 vem aqui para os parênteses. Assim como também, se eu tenho menos, aqui menos de novo, repara que tem que repetir o sinal, tá? Se eu tenho 3ABC e eu tiro o AB, me sobra 3C. Por isso, então, que essa fatoração dessa expressão, usando o fator comum, ficou AB que multiplica 2 menos 3C. E aqui vem uma dica, reparem, vamos aqui à leitura. Se uma variável aparece em todos os termos com expoentes diferentes, ela é colocada em evidência com o menor expoente que aparece, tá bom? Como assim? Repare aqui nesse caso, no próximo exemplo, tá? Eu tenho a ao quadrado x à quarta, mais a elevado ao cubo x ao quadrado, menos 5a elevado à quarta x. Gente, antes de você, de repente, comparar os expoentes, verifiquem primeiramente se as letras elas se repetem. Bem, nesse caso, a gente consegue identificar que todas as letras AX aparecem em cada monômio dessa expressão. Automaticamente, então, o A e o X são fator comum. Mas, cuidado, essas letras, todas elas possuem expoente. E, de acordo com a dica que eu associei aqui para ti, reparem, nós deveremos pegar sempre a letra que possua o menor expoente. Sendo assim, vamos analisar cada uma delas. A letra A, eu tenho expoente 2, expoente 3 e expoente 4. Automaticamente, então, o expoente 2 será o fator comum em evidência nesse caso. Na letra X, nós temos o x com expoente 4, o x com expoente 2 e o x com expoente 1. Professor, peraí, eu não estou vendo o expoente 1 aqui. Não se esqueçam, pessoal, que toda vez que uma letra não possui expoente, o valor numérico dele sempre será igual a 1. Perfeito?
Beleza, sendo assim, vamos lá. Pelo fato de repente, descobrir essa fatoração utilizando também a divisão de monômios, vejamos. Em relação à letra A, o que eu vou fazer? O fator comum eu repito fora dos parênteses, perfeito? Aí vamos lá. A 2 menos 2 é 0. Eu estou subtraindo os expoentes. Quando o seu valor é igual a 0, esquece a letra. Então, de novo, ó, 2 menos 2 é 0. Então, a letra A desse primeiro monômio, esqueça. Depois, eu tenho 3 menos 2, o A com expoente 1. E, finalmente, 4 menos 2, o A com expoente 2. Bacana? Vamos para o x agora. Ó. Aqui o x, lembrando que ele possui expoente igual a 1. 4 menos 1, 3. Por isso que aqui fica x elevado ao cubo. 2 menos 1, expoente 1. Por isso que o elemento aqui é ax. Depois, 1 menos 1 é 0. Sendo a diferença igual a 0, esqueça a letra. Não faz diferença. E esse coeficiente que é menos 5, já que o nosso fator comum ele não possui coeficiente, ou na verdade até possui, só que ele é igual a 1, sendo assim, então, todos os coeficientes dos nossos monômios iniciais serão repetidos nos parênteses. Por isso que aqui fica menos 5a ao quadrado. Automaticamente, então, nós temos aqui, como resultado da fatoração dessa expressão, a ao quadrado x que multiplica x ao cubo mais ax menos 5a elevado ao quadrado. Perfeito? E por último, reparem, o nosso fator comum é 4x ao cubo. Aí tu pergunta, peraí, professor, você está me enganando a aula toda. Porque em nenhum momento eu vejo aqui o 4 e muito menos também eu consigo ver que esse 4 é repetido. Mas atenção, pessoal, não é que necessariamente ou obrigatoriamente o 4 tenha que aparecer. Na verdade, você tem que procurar algum valor numérico onde eu consiga dividir todos os coeficientes por esse valor numérico e o maior valor possível. Aqui nesse elemento, aqui no caso, eu consigo dividir o 20, o 12 e o 8. Esses três elementos eu consigo dividir por 4. E o 4 é o maior valor que a gente tem, sendo que a gente consegue dividir os três ao mesmo tempo, tá bom? Então, por esse motivo, o 4 é um fator comum. E aí, em relação a x, volta para essa regrinha. O x, já que a letra é fator comum em evidência, deveremos sempre pegar a letra com o menor dos expoentes. E aí, analisemos aqui, ó. Expoente 5, expoente 4, expoente 3. 5, 4 e 3, o menor é o 3. Por isso que aqui nós temos x ao cubo. Em seguida, vamos lá. Em relação aos coeficientes, para que a gente descubra os valores que virão entre os parênteses, vamos dividir. Então, 20 dividido por 4 é 5. Vamos para o x. Expoente 5 menos 3, 2. Então, ficou 5x ao quadrado. Próximo passo. 12 dividido por 4, 3. Vamos para o expoente. Expoente 4 menos 3, expoente 1. Ficou, então, 3x. E, finalmente, dividindo 8 por 4 é 2. Repare que é negativo porque aqui é uma subtração, tá? Expoente 3 menos 3, opa, a subtração foi igual a 0. Automaticamente, então, esqueça a letra. Portanto, a fatoração final dessa expressão algébrica será igual a quem? 4x ao cubo, que multiplica 5x ao quadrado, mais 3x menos 2. Com isso, então, pessoal, eu estou te mostrando que nessa nossa aula, nós trabalhamos o fator comum em evidência, que é um exemplo de fatoração. E a fatoração, não se esqueça, é uma ferramenta que a gente utiliza para transformarmos uma expressão algébrica em uma multiplicação de pelo menos 2 fatores. E para isso, eu te mostrei aqui o exemplo eu te mostrei 6 exemplos de fatoração utilizando o fator comum. E por último, faltou te falar aqui dessa dica, tá? A dica em relação a esse exemplo 6. Reparem, caso haja coeficientes numéricos que sejam múltiplos de um mesmo número, devemos colocar este número em evidência também. Foi o que eu te falei.
eu consigo dividir esses três coeficientes, 20, o 12 e o 8, eu consigo dividi-los todos por 4. Automaticamente, então, o 4 é o nosso fator comum em evidência. Belezinha, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!